Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor seja com você, amém? Amém. Nós vamos começar esse nosso culto de louvor, de adoração, e depois nós vamos ter o privilégio de ouvir a palavra do Senhor também. Deus vai nos agraciar com a palavra do Senhor. Você que está nos vendo e ouvindo pela internet, também seja muito bem-vindo. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Você aí no seu lugar, peça a Deus para que Ele se faça presente na tua vida nessa tarde e noite, amém? E você que está nos vendo e ouvindo pela internet, ore também junto conosco. Fale com Deus agora. Eu vou estar orando e você aí no seu lugar, você fale com o Senhor também. Pai amado, Pai santo, Pai querido, ó Deus, como é bom estar na tua presença santa. Como é bom estar aqui, ó Deus, junto com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Como é bom estarmos em comunidade, ó Deus, comunidade de fé, comunidade que vive o teu evangelho. Ó Deus, nós te damos graças, ó Deus, por este culto. Te damos graças por podermos estar aqui, ó Deus, nessa tarde e noite, para podermos louvar o teu santo nome, entoar louvores a ti, cantar de todo o nosso coração, levantar as nossas mãos em louvor e adoração a ti. Ó Deus, falar coisas para ti, Senhor, abrir o nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, é tão bom, ó Deus, tão bom. Ó Deus, tão bom, Senhor, tão bom. Nos abençoa aqui nessa tarde e noite, abençoa tudo que nós vamos fazer aqui. Ó Deus, vem perdoar os nossos pecados, ó Pai, que nós sejamos limpos agora com o sangue de Jesus, que os teus anjos estejam acampados aqui ao nosso derredor, ó Deus, nos livrando, nos protegendo, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito seja derramado abundantemente na vida de cada um de nós aqui, e que, Senhor, depois da pregação da tua palavra, depois deste culto, ó Deus, nós não saiamos daqui da mesma forma como nós entramos, mas que nós saiamos daqui, ó Deus, transformados, Pai, mudados. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Leia junto comigo aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vira isso para a pessoa e fala isso. Olha, Senhor, como são amáveis os tabernáculos do Senhor, amém? A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aleluia! Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Ponto. Vire isso para a pessoa que está do seu lado e fale assim: louve ao Senhor perpetuamente. Vai. Amém. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Meus amados irmãos, que bom que você está aqui. Amém? Que bom que você está aqui. É tão bom quando eu vejo vocês daqui, né? Daqui eu tenho, né, o privilégio de ver todos vocês aqui, né? Que bom que você está aqui junto comigo. Que bom que você que está nos vendo e ouvindo pela internet está junto conosco, ainda que através, não é, de um recurso de tecnologia. Você é muito bem-vindo aqui. Você que está aqui conosco, eu torno a dizer, você é muito bem-vindo ou bem-vinda aqui. Amado, eu quero partilhar a palavra do Senhor hoje com vocês. E o texto que nós vamos usar se encontra em Lucas capítulo 17. Nós vamos ler alguns versos, primeiramente do verso 20 até o verso 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Vire-se para a pessoa que está do seu lado e fale assim: o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Amados, agora tá, a gente ouve falar disso, né?
o reino de Deus está dentro de vós. Mas o que é realmente o reino de Deus? Não sei se você já parou para pensar nisso. O que é realmente o reino de Deus? E por que isso é importante para nós? Porque essa compreensão sobre o que é o reino de Deus é fundamental para que a gente entenda a nossa própria identidade. Nós temos uma identidade no reino de Deus que a gente precisa descobrir. E veja, quando eu falo de reino de Deus, eu também estou falando de igreja. Igreja. Corpo de Cristo, igreja. Por quê? Porque reino de Deus e igreja são assuntos que são completamente associados um ao outro. Você não pode falar de igreja sem falar do reino de Deus, você não pode falar de reino de Deus sem falar da igreja. Um não existe sem o outro. E, na verdade, os filhos e as filhas de Deus, todo aquele que é filho ou filha de Deus é membro, é cidadão deste reino de Deus. Agora, amados, veja bem, o reino tem muitas faces diferentes, ele tem muitos rostos diferentes, se eu puder dizer assim, tá? E isso fica muito evidente quando você lê na Bíblia que a graça de Deus ela é multiforme. Isso é explícito na Bíblia quando fala sobre a multiforme graça de Deus. Isso tem outros contextos também, mas eu quero usar essa expressão multiforme graça de Deus quando nós falamos ou nós vemos, sabe o quê? Igrejas diferentes da nossa. E agora, atenção que eu estou falando de igreja séria, tá? Estou falando de igrejas sérias. Mas que, sendo sérias, elas são diferentes de nós. Que têm costumes diferentes dos nossos. Que têm o culto diferente do nosso. Que entendem, talvez, né, o cristianismo, algumas coisas do cristianismo de maneira diferente da nossa. Mas veja bem, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu visitei igrejas que são igrejas cristãs, ou seja, são nossas irmãs, igrejas irmãs nossas, a qual eu disse, puxa, que culto abençoado, mas eu não me encaixo aqui. Você já passou por essa experiência? Eu já. Que você chega e fala, olha, puxa, que culto bom foi esse, que palavra boa foi essa, mas aqui não é minha igreja. Por quê? Porque dentro dessa multiforme graça de Deus, aonde você encontrar uma igreja que professa uma fé comum em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai estar vendo uma igreja que professa a verdade. E nisso, essa igreja, diferente da nossa, ela está apenas refletindo aspectos que são distintos na graça de Deus. Ou seja, são todas igrejas cristãs. Como eu ouvi uma vez também, no céu a gente não vai ter placa. Você não vai encontrar lá, né? Você vai lá, tá lá na Nova Jerusalém, aí tem lá, aquele ali é o bairro dos batistas, aquele ali é o bairro dos assembleanos, e aquele ali é o bairro dos pentecostais, ó. Aquele ali é o bairro da igreja quadrangular. Você não vai ver isso, você não vai ver placa lá. Mas é evidente que aqueles que aceitaram e se renderam ao senhorio de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que encontraram o seu lar em uma igreja que talvez não venha nunca a ser a sua, eles expõem, então, a graça de Deus, dentro da multiforme graça de Deus, e todos eles são parte do reino de Deus. Amém? Agora, preste atenção, este reino, o reino de Deus, assim como todo e qualquer reino, ele tem fronteiras. E preste atenção numa coisa, sabe qual é o controle de fronteira para esse reino? É contra o pecado. Neste reino não pode entrar pecado. Por isso que eu falo que o reino de Deus também tem suas fronteiras. Pecado não tem lugar no reino de Deus. Amém, gente? Amém. Nem nas suas mais diferentes formas não tem, nem pode ter lugar nesse reino. E sabe, gente, fazer parte desse reino é não fazer parte, é não concordar com o outro reino, a qual esse mundo está profundamente enraizado e profundamente envolvido nos seus sistemas de valores.
Em outras palavras, e é por isso que é dito na Bíblia, você não pode fazer, não pode adorar, né? Não pode servir a dois senhores. E no caso, não poder servir a Deus e a Mamon, né? Um dinheiro, enfim. E você também não pode fazer parte de dois reinos. Você não pode fazer parte do mundo e fazer parte do reino de Deus. Em algum momento a pessoa tem que escolher, ou eu faço parte do reino de Deus, ou eu faço parte do reino deste mundo. Amém, gente? Amém. Tem que haver isso. Sabe, gente, esse reino ele é invisível. Por isso que é dito na segunda metade do verso 20 o seguinte: não vem o reino de Deus com visível aparência. Como assim? Eu vou explicar de uma maneira muito simples para você. Nós vivemos aqui no UK, correto? Eu acredito que todos vocês aqui têm uma nacionalidade europeia, talvez alguém aqui seja inglês ou inglesa, não sei, mas acredito que todos nós tenhamos nacionalidades ou europeias ou diferentes daqui do UK, ok? Você precisa andar no meio da rua com uma bandeira do país de onde você veio? Não. Você precisa entrar no ônibus e dizer: oi, eu sou português, ou oi, eu sou italiana, ou oi, olha, eu sou isso. Não precisa. Você simplesmente vai e vive, consciente daquela nacionalidade que você tem, que te permite viver aqui. Você pode até não falar muito disso, mas você tem consciência disso. E é a mesma coisa com relação ao reino. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Se a gente se reunisse agora, já sei que ninguém vai querer, né? Se a gente se reunisse depois do culto e fosse para a praia agora andar na praia, de novo o silêncio dominical, já sei que ninguém vai querer, né? Mas se a gente fosse andar na praia e tivesse todo mundo quieto, se a gente não começasse a falar em português, ninguém iria perceber que é um grupo de brasileiros, ou enfim, andando ali. Tá sentindo um frio medonho, mas andando ali, ok? E é dessa mesma forma invisível que o reino de Deus ele se processa no nosso meio. Ele é invisível, não vem com visível aparência. Por quê? Porque ele está dentro de você. Ele está dentro de você. A gente anuncia o reino de Deus, quando nós anunciamos o Senhor mais alto desse reino, que é o Senhor Jesus e Deus Pai, né? Enfim. Nós anunciamos, nós somos embaixadores deste reino. Cada um de nós aqui é um embaixador do reino de Deus. Cada um de nós aqui é alguém que tem a capacidade de levar para outras pessoas a boa nova do Evangelho. Cada um de nós aqui tem a capacidade de levar para outras pessoas a boa nova do reino de Deus. Por quê? Torno a dizer, nós somos embaixadores deste reino aqui, sabendo que o rei ou o senhor deste reino é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, gente? Então nós somos embaixadores. E veja, a questão do não vir com visível aparência é interessante porque esse reino ele é silencioso. Silencioso. Por quê? Porque, meus irmãos, as melhores coisas são realmente as mais silenciosas. A obra mais profunda de Deus no indivíduo ou na comunidade não se revela a um repórter de jornal. Eu li isso, eu achei muito interessante. A obra mais profunda de Deus no indivíduo e na comunidade não se revela ao repórter do jornal, mas espalha-se pelo mundo no silêncio. No silêncio. Obviamente, a gente pode fazer uma campanha evangelística ali, né, no Square, e aí ali a gente não vai ser, né, realmente silencioso. Mas na grande maioria das vezes, ou no nosso dia a dia, o reino de Deus vem e ele é espalhado. A boa nova ela é espalhada de forma silenciosa. Quando você chega para o teu colega de trabalho e fala, existe um Deus que te ama. Quando você chega para alguém em outro lugar, algum colega, sei lá, enfim, você se encontra para tomar um café com ele ou para alguém da sua família, e você chega, Jesus Cristo é o Senhor e Ele ama você. Você precisa conhecer Jesus. O que você está fazendo? Você está espalhando o reino de Deus, que é invisível,
de forma silenciosa. Então veja, meus irmãos, o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Torno a dizer, muito embora a igreja, nós sejamos embaixadores do reino de Deus e a igreja seja a embaixada do reino de Deus. Amados, entretanto eu preciso falar com você o seguinte. Para você viver o reino e para você viver no reino, há necessidade de você aceitar responsabilidades. Porque, veja, todos nós vivemos responsabilidades. Tá? Todos nós aqui temos responsabilidades, das mais diversas. Então, se todos nós aqui temos responsabilidades, viver o reino, ou viver no reino, ou viver para o reino, também traz para nós responsabilidades. Como tudo na vida. Por isso que em 1 Pedro 4, os versos 10 e 11 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, olha ali, da multiforme graça de Deus. Dentro desse contexto, o que isso quer dizer? Tem coisa que eu não sei fazer que você sabe. Tem coisa que você sabe fazer que a pessoa do teu lado não sabe. Tem coisa que a pessoa do teu lado sabe fazer que você não sabe. Então veja, quando nós falamos em responsabilidade, eu estou falando em responsabilidade de serviço, de cuidarmos uns dos outros. Meus irmãos, você falar de reino de Deus sem a gente falar de nós cuidarmos uns dos outros é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. Se eu quiser viver o reino de Deus, ou se eu quiser viver o cristianismo, ou um cristianismo em que eu não estou comprometido com vidas, em ajudar vidas, em dar sustento para vidas, e eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de um ombro amigo. Estou falando de um abraço. Estou falando de repente, sim, tomar um café com a pessoa. Qual é o dom que Deus pode usar você? Eu estava falando sobre hospedeiro, né? Tem gente que tem dom de receber pessoas. Tem gente que tem o dom de aconselhar pessoas. Tem gente que tem o dom de abraçar pessoas. Nós conhecemos a esposa de um pastor que, o abraço dela é curador, gente. Ela está lá no Nordeste junto com o marido. O abraço dela é curador. Você pode estar se sentindo mal, você pode estar para baixo. Mas se ela chegar e dar um abraço em você, é como se fosse um manancial vindo na tua vida e você sendo curado e restaurado. Um negócio impressionante. Então veja, qual é o dom que você tem que pode ser usado em prol do reino? Já que a gente está falando de reino de Deus. Amém? Então, viver o reino de Deus traz responsabilidades. Eu preciso que você entenda isso. Tá? Agora veja, aí vem a pergunta, né? Eu cheguei a comentá-la aqui agora. Na minha vida cristã, minha vida no reino, é uma vida consciente dessa responsabilidade? Como cidadão do reino? É uma vida de serviço em prol dos outros ou só de mim mesmo? Para o que ou para quem eu vivo a minha vida neste mundo? Eu tenho assim a profunda tristeza de eu conhecer algumas pessoas que eu vejo que elas simplesmente, de uma vida de serviço para Deus, elas estão vivendo somente para elas mesmas. Só para elas, para o seu conforto, para o seu divertimento, para o seu descanso. E eu falo isso com muita dor, porque são pessoas que estavam envolvidas na obra e que hoje não estão mais. Aí você pensa, poxa, peraí, mas é só a responsabilidade que eu tenho? Porque às vezes passa isso pela cabeça da gente, não é? Às vezes passa, gente. Às vezes passa pela cabeça da gente o seguinte, poxa, mas eu já tenho tanta responsabilidade na vida, eu vou querer mais responsabilidade? Passa. E infelizmente, nesse caso,
a obra de Deus, relacionamento com Deus, vida de oração, leitura bíblica, são as que na hora sofrem. Eu não sei porque cargas d'água, se a gente passa pela cabeça da gente, ou está na cabeça da gente, que, se eu faltar ao trabalho, eu não posso faltar ao trabalho porque o meu patrão não vai entender isso, né? Enfim, ele vai acabar me descontando o dia. Mas a gente não pensa a mesma coisa para Deus. E não é questão de vir só ao culto, não. Estou falando questão de nós nos relacionarmos com Deus. A gente sempre pensa que Deus, Deus entende, hoje eu estou muito cansado. Mas o fato é que tem gente que faz, 12, 13, 14, 15 horas aí, faz overtime porque quer ganhar dinheiro a mais e não está preocupado com isso. Mas na hora de falar, não, vamos orar, olha, tem reunião de oração, tem culto, você tem lido a Bíblia, você tem procurado a Deus na Bíblia, na oração, não, estou muito cansado, Deus entende. Mas pronto, vamos lá. Será que é só responsabilidade? Será que é só responsabilidade? Gente, fazer parte do reino de Deus tem recompensa. E por isso que está escrito em Lucas 18 o seguinte, que é o verso em Lucas 18, 28 a 30, o seguinte. Pedro chega para Jesus, né? É engraçado que é sempre Pedro, né? Acho que toda igreja tem um Pedro, a pessoa que fala primeiro e pensa depois, né? Por isso que de vez em quando ele tomava uns tabefes, né, do Senhor Jesus. Para com isso, rapaz. Sempre tem. Toda igreja tem seu Pedro, toda igreja tem seu João, toda igreja tem seu Marcos, enfim. Mas, como sempre, né, chega Pedro e fala para Jesus: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, olha aqui, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, gente, a recompensa, se a gente puder dizer assim, né? A bênção de você fazer parte do reino de Deus, de você trabalhar para o reino de Deus, de você servir no reino de Deus, é infinitamente mais ou maior do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar que exista nesse mundo. Muitas vezes mais. Agora, é interessante que Marcos, capítulo 10, ele acrescenta um detalhezinho aqui. Marcos 10, 30 fala do mesmo texto. Mas ele tem um detalhe aqui. Marcos 10, 30, que não receba já no presente, né? Nós lemos, o cêntuplo das casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com... Leiam alto, gente. Com o quê? Perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Por que perseguições, gente? Porque o mundo odeia Deus. Esse mundo que nós vivemos aqui é um mundo tão bonito, porque Deus que criou, mas é um mundo decaído. Nós fazemos parte de uma humanidade decaída que conscientemente diz para Deus o seguinte: eu não te quero como Deus. Conscientemente. Então nós fazemos parte dessa humanidade. Então essa humanidade, ela se rebela contra tudo que diga respeito a Deus, Evangelho, Jesus Cristo. Sempre foi assim e sempre será até o final. Mas mesmo assim existem promessas. O que isso quer dizer? Tirando o fato de quem for o marido ou mulher aqui, né? Se você olhar para o lado, essa pessoa que está aí é tua irmão, é o teu irmão em Cristo. Ou seja, você tem uma família. Entende? Você tem uma família. Ou seja, o que Deus te promete é abundante, meus irmãos. É abundante. Pedro, eu não sei qual foi a intenção que ele disse: olha, nós deixamos nossas casas e te seguimos. Mas o Senhor Jesus, ele foi bem claro quando ele disse: olha, a você que me segue, existe sim uma grande bênção na tua vida.
Existe uma grande bênção, bênçãos na tua vida. Amém, gente? Que não recebeu, olha, essa promessa não é para o futuro, quer dizer, é para o futuro também, mas ela é para agora. Que não receba no presente. No presente significa o quê? Agora. No presente, muitas vezes mais. Casa, mulher, irmãos, pais, filhos. E no mundo por vir, a vida eterna. Então, gente, existem responsabilidades? Sim, existem. Mas as bênçãos, eu creio e acredito de todo o coração, que as bênçãos, elas suplantam em muito, se eu puder dizer assim, as responsabilidades que a gente tem no reino. Você entendeu? Amém. Então veja, Deus ele vai te abençoar. Agora veja, realmente um dia o Senhor Jesus voltará, só que desta vez com poder e glória. Ele veio humildemente como Salvador. Subiu em glória, ressuscitado. Quando ele vier pela segunda vez, ele não vai vir mais como Salvador. Ele vai vir como Rei. Amém? Ele virá como Rei, poder e grande glória. Por isso que em Lucas 17, 22, diz algumas coisas que a gente tem que entender. A seguir, 17, 22 a 24. A seguir, dirigiu seus discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Em que sentido? Primeiro, porque Jesus já terá subido para os céus e ele não vai voltar, a não ser dessa maneira que eu falei. Segundo, ver Jesus como o Messias, como alguém que está aqui para curar, para salvar, né? Para pregar. Isso nós não, desde aquele tempo a gente não vê mais, a gente tem a presença dele pelo Espírito. Mas os dias do Filho do Homem, nós não vemos mais. E aí vem um alerta. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. E o próprio Senhor Jesus fala, não vades, nem os sigais. E o que isso quer dizer para mim? Meus irmãos, isso quer dizer para mim que do tempo em que o Senhor Jesus subiu, vindo até agora, e até a segunda vinda dele, muitos falsos profetas se levantam, e ainda irão se levantar. Falsos profetas, sabe o quê? Dizendo que são enviados do Senhor Jesus, ou às vezes dizendo que são o próprio Senhor Jesus, dizendo que você pode viver plenamente, tudo que você vai ter no céu você pode viver aqui. Não é verdade. Existem promessas de bênção, sim, mas não tem nada a ver com o que nós iremos viver na glória, que será incomparavelmente melhor. Torna a dizer, muitos virão em nome do Senhor, mas as suas ações vão negar a Deus e vão negar a Jesus Cristo. Então ele fala, olha, não vades nem os sigais. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse que a segunda vinda dele será extraordinária. A segunda vinda do Senhor será espantosa. Ele virá dos céus, todo o olho verá e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. O joelho dos poderosos dessa terra serão obrigados a bater no chão. Os poderosos dessa terra se ajoelharão e serão obrigados a dizer, tu és o Senhor. Amém? Serão obrigados. Verso 24 diz assim, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Amados, o Senhor ele vai vir em poder, glória e majestade. E ele virá em poder, glória e majestade para trazer para junto de si os seus. Ele virá em glória e majestade, em grande glória, poder e majestade para reunir junto de si aqueles que são dele. Aqueles que fazem parte do reino de Deus. Aqueles que são súditos do reino de Deus. Homens e mulheres de
todos os tempos da história da humanidade, que seguiram, que perseveraram, que morreram por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ficaram de pé, mesmo que sofrendo perseguições, mesmo que sofrendo grandes tribulações, mesmo que perdendo coisas, perdendo emprego, perdendo propriedades e por aí vai, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. A esses, ou para esses, o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar voltando. Ele vai estar voltando para você e para mim. Amém, gente? Amém. Ele vai estar voltando para você e para mim, para nos recolher no seu reino. Para nós estarmos para sempre juntos com Ele. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amados, deixa eu só contar uma historinha aqui para vocês. Roma. Você tinha várias saudações no Império Romano. Uma delas era clássica, né? Ave César. Outra era o seguinte: César Kyrios. Todo romano ele poderia se encontrar um com o outro, e das duas uma, ou iria saudar dizendo Ave César, ou seja, salve César, ou ele iria dizer César Kyrios. Sabe o que era César Kyrios? César Kyrios quereria dizer César é o Senhor. César é o Senhor. Você consegue imaginar um cristão falando isso? Não. O cristão ele iria dizer, César não é o Senhor, não é César Kyrios. Ele iria dizer, Jesus Kyrios. Jesus é o Senhor. Sabe qual era a consequência disso? Perda de todos os direitos de cidadão. Ele não iria ser mais protegido pela polícia. Não iria ser mais protegido pelo exército. Se alguém entrasse na casa dele, roubasse ele, batesse nele, matasse todo mundo da casa, ninguém iria intervir. Ele não teria direito a fazer a denúncia policial. Por quê? Porque ele teria perdido todos os seus direitos como cidadão. E se você for ler nas cartas do Apocalipse, se você for procurar saber como eram as regiões onde essas igrejas estavam, você vai perceber a grande depravação e deturpação que existia nestes lugares e como os cristãos tinham que aprender a lidar com isso sem eles perderem a sua cidadania como cidadania de cidadãos do reino dos céus. Aí você pensa, hoje é diferente. Não, não é diferente não, gente. Hoje não tem nada diferente. Pode ter mudado a roupa. Mas a situação é a mesma. Então, meus irmãos, vamos aprender a remir, para a gente terminar. Vamos aprender a remir, né? A Bíblia fala, né? Vamos aprender a remir o tempo que nós temos ainda nessa vida. Nenhum de nós sabe dizer quanto tempo ainda nós temos antes do Senhor nos chamar para a glória. Nenhum de nós sabe. Na verdade, nenhum de nós sabe se eu vou terminar esse culto, se a gente vai terminar esse culto, ou se antes de terminar esse culto, não vai acontecer o que eu acabei de ler aqui agora. O Senhor Jesus voltando em poder e glória, o céu se iluminando, a gente ouvindo as trombetas, a última trombeta, e o Senhor Jesus voltando e a gente indo se reunir com Ele. A gente não sabe. Nós não sabemos, nós não temos condição de saber. Então, meus irmãos, vamos aprender a remir o tempo que nós temos nessa vida. Vamos nos apegar firmemente à palavra pregada. Você é cidadão do reino de Deus. Você tem uma Constituição. A Constituição é a tua Bíblia. Vamos nos apegar firmemente à palavra pregada. E vamos nos achegar a Jesus, autor e consumador da fé. E para terminar mesmo, eu quero ler contigo Lucas 17, 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele está dizendo isso? Porque a mulher de Ló, quando Ló, as filhas e a mulher saíram de Sodoma, a mulher em um determinado momento ela para e olha para trás. Só que no hebraico, no original, não quer dizer simplesmente olhar para trás.
significa que ela não só olhou para trás, como ela se encaminhou de volta. Ou seja, a mulher de Ló, depois de passar tantos anos em Sodoma, ela havia se habituado com os maus hábitos da cidade, com a perversidade da cidade, e no fundo ela gostava daquilo. Ela gostava de viver aquilo. Então a questão dela virar uma estátua de sal significa simplesmente que ela morreu nos seus pecados. Ela quis voltar à vida anterior. Meus irmãos, não há lugar mais para nós na nossa vida anterior. Não há mais. Não dá mais para nós voltarmos a sermos aquilo que nós éramos antes de nós conhecermos ao Senhor. Por isso que o Senhor Jesus fala, olha, lembrai-vos da mulher de Ló, ou seja, não queiram voltar àquilo que vocês eram antes. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. A mulher de Ló, ela pensou que voltando para Sodoma, ela iria conservar a vida que ela tinha antes. Ela perdeu a vida dela. E Ló, que perdeu tudo quando ele sai de Sodoma, ele preservou a vida dele. Por mais que a gente possa até discutir o que aconteceu com ele depois disso, o fato é que ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha em termos de posses materiais. Perdeu tudo. Tanto que foi para uma caverna. Mas no final das contas, ele preservou a vida dele. Então, meus irmãos, eu quero deixar esse alerta para você. Você que é um cidadão ou uma cidadã do reino dos céus. Tome cuidado com a sua própria vida. Aprenda a remir o tempo que você tem. Amém? Amém? Porque o Senhor Jesus vai voltar em grande poder e glória para reunir para junto dos seus, se os seus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar e falar com o Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada e eu creio que é tanto como uma exortação, como também uma palavra de bênção para a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Meu Senhor, o que eu quero te pedir agora é que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, inclusive durante a semana, Pai. Porque a pregação ela não termina com o culto, a pregação ela continua durante a nossa semana. Vem falar conosco. Vem falar conosco. Nos ajuda a ficarmos durante a semana mastigando essa palavra. Para que nós venhamos a ter o entendimento completo e que nós sejamos cidadãos e cidadãs do reino dos céus, com todas as responsabilidades, mas também com todas as bênçãos que são decorrentes disso. Eu te peço isso em nome de Jesus. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Meu Deus, que eles tenham uma semana abençoada na tua presença. Que o Senhor venha guardá-los e guardá-las de todo o mal. Em nome de Jesus. Que o caminho deles e delas seja preservado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém.